Você já ouviu falar nas seguintes informações? O antissemitismo cresce quase 1000% no Brasil desde o início da guerra entre Israel e Hamas, diz levantamento. E essa? O Brasil registrou 6 casos de antissemitismo por dia em 2024, diz estudo. O antissemitismo no Brasil cresce 236% após falas de Lula, diz entidade israelita. Você conhece esse personagem? Ele é o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas certamente você não conhece o que está escrito no lenço que envolve o seu pescoço. Traduzindo, Jerusalém é nossa, nós estamos chegando. É uma frase que impulsiona, que anima, é o lema das forças terroristas que pretendem destruir Israel. Paz, eu sou o pastor Wellington Salles e é um enorme prazer voltar aqui para que juntos possamos fazer as nossas famosas considerações, reflexões a respeito da próxima lição que estudaremos no domingo de manhã por ocasião da realização da nossa muito importante escola bíblica dominical. Para esse domingo, lição de número 9, a conspiração de Hamã contra os judeus. Para início de conversa, uma das primeiras iniciativas que criminalizam simplesmente o fato de existir o povo judaico e, por causa disso, tentativa planejada pelo poder público de exterminar todos os judeus. Portanto, um exemplo antigo, talvez o primeiro e mais famoso daquilo que nós conhecemos hoje como antissemitismo. Essas informações que inicialmente eu acabei de fazer consideração nos aproximam, por assim dizer, dessa realidade mundial mais reconhecida na Europa. Isso nos faz estar atentos à realidade brasileira e o seu comportamento do Estado brasileiro, da Federação Brasileira, como também dos brasileiros em relação aos judeus. Antes de darmos continuidade, fazendo menção da nossa introdução, eu quero pedir você, gentilmente, que não é inscrito, que se inscreva, curta, compartilhe. Me ajudando assim, eu terei condições de continuar aqui produzindo outros materiais semelhantes a este. Tendo dito isso, certo de que você vai atender o meu singelo pedido, vamos à nossa introdução, porque é nela que nós vamos considerar alguns assuntos importantes que, logicamente, dizem respeito a esta lição. E a primeira consideração que eu faço de maneira introdutória é fazer menção da excelência literária, da competência do escritor do livro de Esté, porque é perceptível que ele vai construindo uma ascensão, um crescimento dos acontecimentos até que cheguem a um ponto de tensão que cobra, que clama, gerando no leitor também certo tipo de expectativa para uma ação de livramento, para a resolução do problema. Mas a história começa com um atrito pessoal em vista da resistência de Mardoqueu em não se curvar, muito possivelmente, religiosamente, a Hamã sobe de escala e nós somos conduzidos à cena de Hamã ou Amã no seu diálogo capcioso, astuto com o maleável Assuero, e o resultado apressado e compartilhado com mais pressa ainda no Império Persa de extermínio dos judeus. As alegrias dos banquetes cedem lugar
para uma tensão, para uma confusão, para as lágrimas, para uma realidade aparentemente irreversível e fatal, que gera no leitor também certa comoção e a expectativa de um livramento. Depois disso, nós consideramos o plano de morte de Ramã, juntamente com Assuero, como uma espécie de política pública, como nos casos dos bebês judeus no Egito, como no caso de Daniel, por ocasião do reinado de Dário, em que todos aqueles que buscassem qualquer deus haveriam de ser mortos, sacrificados, como também se assemelha ao plano de Herodes, já no universo do Novo Testamento, de matar a todos os bebês homens judeus. Tanto a história do plano de Amã ou de Ramã está nesse patamar dessas horrorosas histórias que apresentam o ódio judeu travestido, mascarado, não por uma atitude pessoal, mas por uma espécie de política pública. O Estado entra em cena contra os judeus. É o velho ódio, a velha militância mascarada de política pública. Isso não é novidade, nós somos acostumados a isso ainda hoje. Nesta lição estudaremos a respeito do plano de Ramã para exterminar todos os judeus do reino da Pérsia. Além disso, em terceiro lugar, de maneira introdutória, nós fazemos menção da realidade da perseguição contra os judeus, constatada pela narrativa bíblica, ou seja, nós temos o testemunho bíblico desta perseguição contra os judeus, nós temos o testemunho histórico da perseguição contra os judeus, e nós somos testemunhas das perseguições contra os judeus. Inclusive, nós estamos diante de ocorrências repetidas e muito claras, compartilhadas aos montes, da perseguição contra os judeus. Mas é interessante considerar que todas essas ocorrências, ou pelo menos a maioria das ocorrências de planejamento fatal contra os judeus, estão contextualizadas no fato em que os judeus estão longe da terra, estão na condição de refugiados, estão na condição de estrangeiros. O testemunho bíblico corrobora com essa informação, e a maioria dos testemunhos históricos também estão em total conexão com esta realidade. Os judeus sofreram as maiores perseguições, os judeus foram alvos dos maiores e mais horrorosos planejamentos fatais quando estavam nessa situação de diáspora, ou seja, dispersos, distantes da sua terra, refugiado. E em quarto lugar, para terminarmos essa nossa etapa de consideração de informações introdutórias, é esse ódio, esses planejamentos de morte contra os judeus ganharam, por assim dizer, uma espécie de nominação sociológica e uma espécie de nominação legal, ou seja, nós temos na era moderna a criminalização do ódio contra os judeus, e isto recebe o nome de antissemitismo. E olhando para trás, para as características do planejamento de Ramã, nós temos, senão o primeiro, um dos mais famosos casos de antissemitismo, ou seja, o plano de morte contra os judeus só pelo fato deles serem judeus. Tendo dito isso, fechando essa etapa, vamos ao nosso primeiro ponto, o plano odioso de Ramã. E, inicialmente, nós consideramos que o plano odioso de Ramã faz com que ele esteja na mesma prateleira de outros personagens
que nós conhecemos, por assim dizer, através dos livros de história. Haman, com um plano arquitetado e utilizando o poder, a máquina pública para a sua execução, está no mesmo patamar de Hitler, está no mesmo patamar de Stalin, está no mesmo patamar de alguns papas que intentaram e levaram a cabo planos de perseguição e morte contra os judeus, por várias razões, e nós veremos aqui. Hitler utilizou a máquina pública militar da Alemanha. Stalin utilizou a máquina socialista da União Soviética. E os papas utilizaram a máquina político-religiosa da Igreja Católica para perseguir e matar alguns judeus. Outra consideração interessante a respeito desse plano odioso de Haman é que, certamente você se lembra que eu disse que o livro de Esté é lido anualmente por ocasião da festa do Purim. E o plano de Haman fez com que Haman se tornasse uma pessoa tão odiosa, tão odiada pelos judeus, é que quando quem está lendo o livro de Esté, por ocasião da festa de Purim, chega na pronúncia, na leitura do nome Haman, eles não fazem menção, não fazem a leitura do nome Haman. No lugar do nome Haman, eles dizem o seguinte: seu nome seja apagado, ou faze o nome dos ímpios desaparecer. Apareceu o nome Haman no versículo, no texto, o judeu não lê. No lugar de Haman, ele diz: seu nome seja apagado, faze o nome dos ímpios desaparecer. E são estas as informações que contextualizam o plano odioso de Haman, tanto com a nossa realidade, com aquilo que nós sabemos, e também ancora, eu diria assim, a Bíblia, no sentido de conectar o que está escrito nas Escrituras com uma realidade, com uma verdade, testemunhando mais uma vez em favor da veracidade do livro de Esté. Vamos ao nosso primeiro subponto: intrigas, patologias, doenças do poder. Os bastidores do poder são marcados por relações doentias, por comportamentos doentios, logicamente, por intrigas. Os bastidores do poder desfiguram pessoas que nós conhecemos e faz com que elas tomem algumas atitudes que jamais nós esperaríamos que elas tomassem. Os bastidores do poder são cruéis e assustadores. A palavra patologia, que remete à doença, é muito bem colocada aqui pelo comentarista, porque os bastidores, os contextos, os corredores do poder são marcados por uma espécie de relação doentia das pessoas, principalmente em nome da preservação do poder. E é nesse contexto que nós observamos certo tipo de desproporcionalidade na atitude de Haman. Chama atenção para o fato de que ninguém é maduro o suficiente para lidar com o poder. Ninguém, repito, é maduro o suficiente para lidar com o poder. Se você perguntar para uma série de pessoas, elas vão dizer que sim, sua relação com o poder é tranquila, mas no fundo, senhoras e senhores, nenhum de nós é maduro o suficiente para lidar de maneira excelente, sem nenhuma falha no caráter, sem nenhum sentimento desagradável com o poder. Eis aí diante de nós o desafio de amadurecermos pelas Escrituras Sagradas, de preservar e fortificar ainda mais os princípios cristãos para, na medida do possível, termos uma relação correta e, principalmente,
saudável, não patológica, não doentia com poder. Porque geralmente a atitude patológica, doentia com poder, não faz apenas eu ou nós mesmos como vítimas, mas faz outras pessoas como vítimas, porque na mente doentia de quem está no poder, todos são candidatos a conspiradores, a traidores, e precisam ser aniquilados, exterminados. E a desproporcionalidade de Ramã como punição pela atitude de Mardoqueu de não reverenciá-lo é uma prova disso. Tem um problema com Mardoqueu, resolve com Mardoqueu. Tem um problema com Mardoqueu e quer que o rei resolva, fale de Mardoqueu. Mas a atitude de Ramã é desproporcional, o que o coloca em linha de comparação com a desproporcionalidade de Assuero, ambos induzidos pela raiva. Assuero foi desproporcional com Vasti. Qual foi o sentimento? Raiva. Qual foi a razão? Preservação do poder. Qual foi o sentimento de Ramã quando soube da indisposição de Mardoqueu? Raiva. Qual foi a atitude? Desproporcional. Em nome do quê? Da preservação do poder. E este caso é o que nós chamamos de precedente do antissemitismo. Preste atenção para o seguinte: ressentido e vingativo, Amã levou tempo para planejar sua estratégia de vingança. Não se contentou com a ideia de tirar a vida de Mardoqueu ou Mordecai, e assim maquinou um plano contra todo o povo judeu, estabelecendo com isso um precedente do antissemitismo. Se alguém tivesse a oportunidade de conversar com Amã e perguntasse por que você está fazendo isso, ele responderia: porque são judeus. É o precedente, a base, a gene do que nós reconhecemos hoje na era moderna, cunhado pelas ciências sociais e no âmbito do direito internacional como antissemitismo. Segundo subponto, a extensão do plano é grande. Nós já sabemos disso e está em total coerência, em total conexão com aquilo que eu disse a respeito da grandeza do reino persa, fazendo alusão à interpretação de Daniel do sonho da estátua de Nabucodonosor. E a parte da estátua de Nabucodonosor que representava a Pérsia era grande. Era o abdômen, o peitoral e os dois braços, ou seja, uma das partes, se não a parte maior da estátua. O abdômen, o peitoral e os braços de prata que representavam o reino persa, o reino que viria depois do reino de ouro da Babilônia. Essa parte da estátua faz menção, entre outras coisas, da grandeza, da extensão do Império Persa. Logo, o plano de extermínio tem a sua grandeza. E é o primeiro aspecto do plano, grandeza. O plano está com total coerência com a grandeza do império. Em linha reta, de um extremo ao outro, eram mais de 4.000 quilômetros. Em todo esse território havia inúmeras comunidades judaicas. Esse é o primeiro aspecto do plano, grandeza. O segundo aspecto do plano é o aspecto do alcance. E isso diz respeito à inclusão dos judeus que haviam ido para Jerusalém, estavam construindo o templo e a cidade. Eles nem sabem o que está acontecendo lá em Suzã. Talvez nem conheçam esse personagem novo que é Ramã ou Amã. Mas eles, sem saber, agora certamente depois da comunicação do império, vão saber
que estão na mira, estão envolvidos, também são alvos do plano fatal de Hamã contra os judeus. Portanto, em todo o lugar, inclusive em Jerusalém, que estava sob domínio persa, havia judeus e, logicamente, eles eram alvos do plano fatal de Hamã. E, por fim, é interessante, a título de informação mesmo, e até de curiosidade, quando nós falamos da grandeza do plano, do alcance do plano, nós também somos levados a considerar a maneira de comunicação do plano, e nós somos apresentados a algo interessante, que é o serviço de correio persa, e há quem diga que foram os persas que inventaram o correio. O Império Persa foi o primeiro a estabelecer o sistema de correios, que possuía autoridade para requisitar para esse serviço público cavalos, portadores e alimentos dentre as populações civis que se achassem no seu caminho. O plano foi definido, um documento foi escrito, o edito do rei, selado, se fosse a assinatura do rei, com o aperto do anel sobre uma cera levemente amolecida. Logo se fizeram as cópias, e as cópias foram entregues a homens que deveriam montar nos cavalos e correr apressadamente o dia inteiro. Daí vem o termo correio, de correr a maior velocidade possível em vista da grandeza do Império Persa. Corriam 24 horas e chegavam a uma espécie de ponto de apoio em que outro portador, outro mensageiro já estava esperando sobre o seu cavalo, ia correr mais 24 horas e passar para outro portador, e assim sucessivamente. Daí vem o termo correios, de correr, velocidade, fazendo alusão a esse sistema excelente, muito objetivo e produtivo e veloz de comunicação persa, que, como consideram, é o primeiro exemplo de trabalho postal do mundo. Terceiro subponto, a astúcia e o oportunismo. Você sabe o que é astúcia? Astúcia é a habilidade para o mal. Certamente você já encontrou uma pessoa que você a definiu da seguinte maneira: ele é muito inteligente, mas ele usa a inteligência dele para o mal. O adjetivo que caracteriza uma pessoa assim é astuto. A astúcia é a inteligência, a habilidade para fazer o mal com o objetivo de vantagem. Hamã é muitíssimo inteligente. Hamã, portanto, é alguém astuto, porque ele é inteligente para o mal. E como é que a gente percebe a astúcia e o oportunismo? Quem é astuto geralmente é oportunista. Quem é inteligente considera as oportunidades para levar a cabo, completar, para chegar ao objetivo do plano maléfico. Hamã é astuto e oportunista. Como é que a gente percebe a astúcia de Hamã? Primeiro, ele esconde a motivação. Hamã convenceu Assuero, escondendo sua verdadeira motivação, que era pessoal. Ele mascara o seu problema pessoal como se fosse um problema nacional. E é claro, Assuero, que não é tão forte assim, que não é tão resistente moralmente assim, que não é tão maduro assim, se deixa conduzir por essa motivação mentirosa nacional de Hamã, de um homem fraco que não suporta o fato de um homem não reverenciá-lo, se mostra de maneira muito astuta, habilidosa para o mal,
como o herói, o defensor da pátria. Você conhece pessoas assim, eu conheço pessoas assim, que em nome de prejudicar as outras, ele se apresenta como amigo. Eu estou falando isso para você e não quero que ninguém saiba, porque você é o amigo do meu coração. Se eu não fosse seu amigo, eu nem falaria. Jogou a semente. As coisas a partir daí irão acontecer no sentido de prejudicar terceiros. Mas no final das contas, ele não saiu como um desleal, falso, mau, mas como alguém que preserva a identidade, a família, tem cuidado com os seus amigos. É o perfil de Ramã. Tem muita gente com o perfil de Ramã que esconde a motivação. Ramã é astuto porque esconde o povo. Disse que havia um povo no reino que tinha leis diferentes e não cumpria a lei do rei. Ele não disse quem era e aponta um ganho. Aqui é interessante, porque se Assuero decretasse a morte desse povo, Ramã entregaria 10.000 talentos de prata, cerca de 350 toneladas para o tesouro real, o equivalente a 2/3 da renda anual do Império Persa. É muito dinheiro. Isso revela que Ramã, primeiro, é muito rico, mas revela também o oportunismo de Ramã. Como é que nós compreendemos o oportunismo de Ramã? Primeiro, o reino persa havia acabado de ter uma derrota militar. Geralmente, quando o exército tem uma derrota tão humilhante como foi a derrota de Assuero para os gregos em Salamina, há um grande rombo financeiro. A expectativa da guerra era de vencer e voltar de lá com os despojos, no sentido de suprir o rombo financeiro. Mas o exército de Assuero perdeu, traz agora apenas prejuízo para a nação. Então, a proposta de Ramã de dar cerca de 350 toneladas de prata é muito bem-vinda, não apenas para Assuero, mas para um reino. E alguém pode assim ver Ramã como alguém muito comprometido com a estabilidade, inclusive econômica, do reino, mas na verdade Ramã é muito astuto, oportunista, inteligente, porque ele inclui no decreto para a matança dos judeus o saque total de todos os bens dos judeus. Na verdade, Ramã estava fazendo um investimento de 10.000 talentos, de 350 toneladas, porque na expectativa de Ramã, com os despojos de todos os judeus, com os bens materiais de todos os judeus da Pérsia, ele ia ter muito mais do que isso. Porque cabe lembrar a informação histórica que os judeus que moram na Pérsia não são como nós imaginamos em primeira mão. Quando um bando de pobrezinhos assim morando debaixo da ponte, com tendas assim, com varinhas enfiadas no chão, muito pelo contrário. Os judeus que moram na Pérsia são riquíssimos. As descobertas arqueológicas comprovam isso. Havia serviço já econômico de empréstimo, de conta corrente, de investimento. Com quais recursos financeiros os que foram para Jerusalém fizeram isso e começaram a reconstruir o templo? Com o investimento, com o dinheiro daqueles que ficaram. Os judeus na Pérsia são riquíssimos e o olho de Ramã está aí. Assuero pensou o seguinte: Ramã é muito bom, me dando muito dinheiro, mas Ramã não era nada de bom. Ramã era inteligentíssimo e oportunista, era um investimento. Ele iria, na sua mentalidade, no seu plano, receber muito mais com o saque nacional dos judeus. E nessa história toda de astúcia e oportunismo de Ramã, sempre tem alguém vulnerável moralmente. Assuero não é astuto, Assuero não é inteligente,
A história comprova que Assuero é vulnerável. Assuero é alguém como que se fosse uma espécie de marionete no poder, conduzido por qualquer pessoa e por diálogos e por planejamentos quaisquer. Nós temos assim um resquício só, um lampejo, uma faísca de um Assuero maduro quando faz investigação contra os eunucos que pretendiam assassiná-lo. Ele poderia fazer o mesmo aqui, porque se trata de uma nação. Precisava saber qual era. Mas uma nação, era um assassinato, era um extermínio, era um genocídio nacional. Ele poderia também, com a mesma disposição que ele se preocupou com 2 pessoas, se preocupar com um número, com uma nação, com um grupo gigantesco de pessoas. Mas nós temos aqui o Assuero de verdade, um Assuero vulnerável, mole, marionete, sem resistência. Assuero concordou com Ramã, sem questionar de que povo tratava. Simplesmente tirou o anel de sinete, que corresponde à assinatura, e deu para Ramã, e como quem diz assim, faça o que você quiser, cheque em branco, eu só assino, na verdade você assina por mim. Esse é o nosso primeiro ponto, que fala desse bastidor doentio, das intrigas do poder, da extensão do plano e da astúcia e do oportunismo. Vamos ao nosso ponto 2, a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esté. Aqui nós temos uma, entre aspas, virada de chave muito contrastante, porque, como eu venho dizendo, o livro de Esté é muito marcado pelos banquetes, pelas festas, e desde o capítulo 1 nós temos uma série de banquetes, inclusive esse banquete pessoal entre Ramã e Assuero, bebida, alegria, comida, mas agora muda-se o tom festivo da narrativa e se cede lugar, escute para o que eu vou dizer agora, para a repetição de 25 vezes a palavra extermínio ou exterminar no livro. Muda-se o tom, muda-se a cor do cenário, já não é tão colorido como nós percebemos no capítulo 1, mas é um cenário cinzento, é um cenário de tensão, em que o tom de festa cede lugar para, inclusive, a repetição da palavra exterminar em pelo menos 25 ocasiões no livro. Primeiro subponto, o pavor da violência, que nós vamos verificar as características da ordem, do plano de Ramã. Primeira característica é a severidade da ordem, que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos. A repetição dessas palavras, destruir, matar e lançar a perder a todos, manifesta esse ódio de Ramã, manifesta o seu desejo doentio de reduzir a nada, riscar da memória a lembrança da existência do povo judeu. Por isso, a repetição, como que com o propósito de fazer saber de maneira clara para todo mundo que o objetivo era severo: destruam, matem e lancem a perder todos. Segunda característica, segundo aspecto da ordem de Naamã, que provoca pavor e violência, é o alcance, ou melhor, a novidade da ordem. Nós não temos nenhum precedente na história dos persas. A história dos persas, de maneira geral, é marcada por certa condescendência, por certo respeito e liberdade para com os povos que eram dominados pelo império. Isso significa dizer que os povos tinham liberdade para seguir a sua cultura, adorar o seu Deus, seguir a sua religião tranquilamente. Tanto é que no período persa que os judeus voltam para reconstruir Jerusalém, que os judeus voltam para reconstruir o templo com muita liberdade, com muita tranquilidade. Esse é o perfil persa. Não tem precedente na história persa uma atitude como a de Ramã,
de matar um dos seus dominados, um povo que estava sob o seu domínio. Então nós temos uma novidade aqui espantosa na história persa. E agora o alcance da ordem, como nós já fizemos menção, alcançaria os judeus que estavam em Jerusalém, e o propósito, por fim, financeiro da ordem, que na verdade tinha o desejo de Ramã de tornar-se mais rico ainda. Segundo subponto, bebida, confusão e tristeza. E é nesse contexto aqui, nesse momento da história, que algumas coisas nos chamam a atenção. E a primeira delas é a rapidez com que o plano foi notificado, foi comunicado para o Império. Todo ano se fazia uma reunião na Pérsia para estabelecer o planejamento anual do reino. Para cada mês, um evento. 12 meses eram preenchidos nessa reunião por eventos. Como que o evento era escolhido? Sorte. Era escolhido por um elemento, muito possivelmente uma pedra, que era jogada ou administrada como o nosso reconhecido dado, e de lá se extraía a ocasião e o evento. E é nessa ocasião de planejamento persa, para preencher o calendário anual do Império, é que caiu em sorte que o extermínio dos judeus ficasse para o 12º mês, ou seja, para o mês 12, para o final do ano. Ou seja, esse planejamento foi feito 11 meses antes do seu acontecimento. O que chama a atenção é que imediatamente, 11 meses antes, com extrema antecipação, Ramã comunica a todo mundo. Ramã estava precavido. E algumas pessoas dizem que Ramã, conhecendo o fato de que Assuero não tem palavra, assim, ele muda repentinamente, é uma marionete, poderia ouvir outras pessoas e mudar de plano a qualquer momento. Ele antecipa de maneira que, se Assuero mudasse de plano, não tinha mais como reverter, porque todo o império sabia, e também faz menção a essa rapidez do ódio, do plano e de imediatamente destruir a todos os judeus. E aqui nós chamamos atenção também para o contraste. Nós terminamos esse momento de banquete, a cena fecha com certo tipo de alegria doentia entre Assuero e Ramã. Eles bebem, eles festejam. Eu lembro que enquanto os exércitos de Hitler matavam os judeus nos campos de concentração, Hitler assistia filme. Os psicopatas do poder têm essa tranquilidade. E enquanto seus planos de genocídio, de extermínio estão em execução, eles estão em seus momentos obscuros de prazer. Mas esse banquete contrasta com o jejum nacional do povo, a bebida, a alegria de Ramã e Assuero contrasta com a confusão do império. O império ficou em confusão. Terceiro subponto, crise e clamor. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino. E aqui nós somos lembrados que boa parte, a grande maioria dos judeus não quiseram ir junto com os que foram para Jerusalém para reconstruir. Como eu já disse, a situação financeira dos judeus que ficaram na Pérsia era muito boa. Abrir mão disso tudo para ir para Jerusalém, para uma situação incerta, para uma realidade social drástica, inclusive notificada por Neemias, quando alguém chegou para Neemias e disse: olha, a situação dos que voltaram para Jerusalém é péssima, eles estão passando fome. Os ricos não queriam abrir mão disso, ficaram na sua, como nós chamamos, zona de conforto,
na Pérsia, nas suas casas, sair de casa, que o meu trabalho conseguiu para ir reconstruir uma casa numa cidade longe. Não, eu prefiro ficar em casa. E Deus permitiu uma situação que os fez sair da sua zona de conforto e buscar a Deus, assim como quem estava construindo estava na batalha buscando a Deus e sendo renovado pelos profetas. E é interessante lembrar do que disse o profeta Ageu, capítulo 1, versículo 9. Olhastes para o muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Vocês trouxeram uma mão cheia. Quando vocês foram me entregar, eu assoprei. Acabou tudo. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta. E cada um de vós vai, corre, se esconde covardemente na sua própria casa. Deus tem esses métodos de permitir algumas crises para que a gente saia da nossa zona de tranquilidade e volte os nossos olhos para Deus. E no meio da crise, reconheçamos que a única saída, o livramento absoluto, é Deus. E certamente Ele manifesta a solução, como fez no livro de Esté. A crise gerou uma oportunidade para buscar a Deus. Vamos ao nosso ponto 3, o perigo do antissemitismo moderno. Nós até aqui fizemos menção desses planejamentos, ou do grande planejamento de Haman, que, como nós já dissemos, é um precedente, se não o primeiro, mas o mais famoso do antissemitismo, testemunhado pelas Escrituras. Nós perceberemos que todos os outros planos de extermínio e de execução do povo judeu, inclusive, têm semelhanças com o planejamento de Haman. E isso não fica resguardado a um passado distante. Nós somos testemunhas, nós estamos envolvidos em várias ocorrências de antissemitismo, tanto as ocorrências a que nós somos informados pela televisão, pela internet, como as ocorrências que sucedem ao nosso lado, sucedem por alguns representantes políticos da nação brasileira. E nós precisamos ter cuidado, nós precisamos analisar bem isso. O contexto para ambos os casos de antissemitismo é o da condição social de refugiados, estranhos à terra em que habitam, como no caso do livro de Esté. Essa é a grande semelhança entre os grandes casos de antissemitismo, os mais famosos, é que a realidade social dos judeus era esta, de desproteção social, distantes da terra, uma condição de vulnerabilidade social, refugiados em perseguição, portanto, sem a mínima condição de proteção, sem a mínima condição de defesa, o que resultou em números absurdos, assustadores de mortes judaicas. Vamos aí ao nosso primeiro subponto, faces do antissemitismo. É possível verificar ao longo da história 3 faces de expressão desse ódio obstinado: o antissemitismo religioso, o antissemitismo nacionalista e o antissemitismo racial. Lembrando, o que é antissemitismo? É o ódio contra os judeus pelo simples fato de serem judeus. Primeira face, né, primeira expressão do antissemitismo, desse ódio contra os judeus, traduz a ideia de ser contra, antissemita, ou seja, contra aquele que é descendente de Sem, é o ódio religioso. Esse ódio religioso também é chamado por alguns sociólogos de antijudaísmo, que não diz respeito especificamente à raça, né, à etnia judaica, mas à fé. Nós chamamos aqui de antissemitismo religioso. E nós temos o grande exemplo do antissemitismo religioso, que é o exemplo da peste negra. Nós fizemos, inclusive, lembrança, trouxemos à memória a peste negra quando da ocasião do estouro, por assim dizer, da pandemia. O grande compartilhamento da doença mundial, portanto, a pandemia que se assemelhou à pandemia também
da peste negra, mas o caso da peste negra chama a atenção porque, como em toda pandemia, se cria a teoria da conspiração. Todas as pandemias que o mundo conheceu, existe um grupo de pessoas que criaram teorias da conspiração com o único objetivo de encontrar culpados. Exemplo, a pandemia do Covid-19, a teoria da conspiração, verdade ou não, é que os chineses são os culpados. Há um plano da China de poderio, de enriquecimento internacional e tal e tal. Teoria. O mesmo caso aconteceu na peste negra, só que a teoria da conspiração era contra os judeus, porque eles foram menos afetados. Por que os judeus foram menos afetados na pandemia da peste negra? Por causa de um comportamento religioso. Lavar as mãos e lavar os pés. E quem estava em busca de um responsável pela pandemia e viu os judeus não sendo afetados pela peste negra, encontraram neles os culpados, e muitos judeus foram mortos. Criou-se inclusive uma lenda de que os judeus envenenavam os poços e compartilhavam assim a peste com as comunidades em que eles estavam inseridos. Assim como a lenda de comerem filhos de cristãos, assim como tantas outras lendas construídas só para destruir o povo judeu. E também tem-se a lenda de perseguição que foi protagonizada pela Igreja Católica, especificamente pelos papas, de que eles deveriam morrer porque eles foram responsáveis pela morte de Jesus. É em nome disso que o Papa Sisto IV, na Espanha, em 1414 até 1484, perseguiu os judeus. O Papa Paulo III também perseguiu os judeus. O Papa Paulo IV perseguiu os judeus. E essa perseguição papal, inclusive pelo Paulo IV, foi responsável pela primeira segregação dos judeus em uma comunidade fechada que se chamava de gueto, ou judiarias. Não foi Hitler que colocou em primeiro lugar, ou os russos que colocaram os judeus em guetos, em uma comunidade separada do restante, por serem imundos. Não, não, senhores. Foi o Papa IV que colocou, que segregou, que dividiu os judeus, que os colocou distante da comunidade em que eles viviam. E nesse sentido, é interessante chamar a atenção para o fato de que essas comunidades eram chamadas de gueto ou judiarias. E aqui nós precisamos chamar a atenção para o seguinte: na língua portuguesa existe uma palavra que nós utilizamos chamada judiação, judiado. Judiado, adjetiva, caracteriza uma pessoa ferida, prejudicada, pobre, que foi alvo de violência. E judiação é exatamente a execução do plano da violência. Preciso lembrar que essa palavra carrega um tom depreciativo muito considerável. Judiação significa tratar como judeu. Judiar significa tratar como judeu, ou seja, planejar e executar um plano de violência contra alguém como se ele fosse judeu. Preste atenção, é melhor que nós não utilizemos a palavra judiar, judiação, porque ela traz esse peso racista, ela traz consigo esse peso depreciativo que traz à memória esses planos de extermínio contra os judeus. Ninguém tem, portanto, o propósito de utilizar uma palavra nesse sentido. Segundo subponto, antissemitismo nacionalista e racial. O antissemitismo nacionalista ele tem raízes no século XIX, no século XX, e tem como a causa, por assim dizer, a causa econômica, a razão econômica. Prosperidade dos judeus causava ódio, alimentados por teorias da conspiração. Essa ideia de banco, de conta, de empréstimo, que nós conhecemos bem,
é uma ideia judaica. Os judeus foram os primeiros criadores dos bancos. Os judeus emprestavam dinheiro, ajudavam nações, mas as revoluções econômicas que o mundo experimentou no século XVIII e entrando pelo século XIX fez com que essa relação com os estados que lhes dava proteção diminuísse. Então os judeus ficaram ricos sem proteção do poder público. Isso causou inveja. Eu lembro, logicamente, dessa condição dos judeus com a história de Isaac, quando foi para Gerar. Isaac enriqueceu em Gerar e foi alvo de inveja. Os judeus também tiveram, longe da sua terra, a experiência do enriquecimento e foram alvos, é claro, da inveja. E inclusive, infelizmente, Martinho Lutero era alguém que acreditava, era alimentado por esse mesmo ódio contra os judeus pela causa econômica, os condenando por serem usurários, e inclusive Hitler se vale de uma dessas frases de Martinho Lutero para impetrar a perseguição contra os judeus. E o ódio, o antissemitismo racial, nós temos como grande representante Adolf Hitler, a purificação nacionalista na Alemanha. Hitler, junto com os seus pares, tinha uma ideologia estranha, que era verificar o mundo, fazer a leitura do mundo por meio de raças, e essas raças eram entendidas em uma espécie de hierarquia. Os alemães eram os melhores e os judeus eram os piores, e além de serem os piores, tinham a capacidade, segundo a ideologia de Hitler, segundo a ideologia nazista, de prejudicar o mundo, de infectar o mundo com a sua raça, portanto, dignos de serem mortos. Mas ele não começa matando desvairadamente os judeus, não. Como Hamann, Adolf Hitler tem um plano. E o nome do plano de Hamann, plano nazista, era chamado de solução final da questão judaica. E o resto da história nós conhecemos bem, os campos de concentração. Se você tiver condição de visitar, você ainda os visita hoje. E, sem dúvida nenhuma, nós sempre lembraremos de que, por ocasião desse planejamento nazista, 6 milhões de judeus foram mortos. Em terceiro subponto, antissemitismo hoje. Como eu já disse inicialmente, nós estamos em contato com o antissemitismo. No Brasil, cresceu 1000% os casos de antissemitismo. Depois de uma fala infeliz do presidente da República, cresceu os casos de antissemitismo 236%. O presidente da República não é afeito à causa e à proteção de Israel. O presidente da República estava utilizando uma faixa que tem o refrão, o lema dos terroristas contra Israel. Então nós estamos em pleno contato com o antissemitismo ainda hoje, e sem dúvida nenhuma isso nos lembra do maior ataque depois da Guerra dos 6 Dias, por ocasião da criação do Estado de Israel, que tinha a ideia de produzir paz, na verdade produziu ainda mais guerras e intranquilidade ao povo judeu. O maior ataque terrorista que aconteceu em 2023, com mais de 1.200 mortos e 200 sequestrados, exatamente num dia de sábado, Shabbat Shalom, sábado da paz, um sábado muito significativo para todos os judeus. Mas isso não é uma novidade. Haman, com seu plano, é um grande exemplo de um ódio que vai sendo compartilhado por gerações, que vai sendo compartilhado por pessoas especificamente, como no caso do Brasil, um antissemitismo manifestado especialmente no Instagram e no Twitter, mas isso desemboca por violência, desemboca também por políticas públicas que têm o desejo de extermínio dos judeus ainda hoje. Senhoras e senhores, são essas as nossas considerações. O meu desejo é que Deus te abençoe muito e poderosamente em nome de Jesus.